Estamos aqui para apresentar mais um Recapitulando a Lição. E a lição que estudamos durante toda a semana foi a lição de número 3, que teve por tema Por Todas as Gerações. A história de Cristal nos mostra de como pequenas brincadeiras que parecem ser inofensivas podem acabar destruindo a vida de uma pessoa. Essa é a história de Cristal. Fique agora com o vídeo do Informativo Mundial das Missões. Informativo Mundial das Missões. Deus não erra. Cristal foi apelidada pelo próprio pai de feia. Era costume dele essas piadas sem graça e ninguém gostava. Cristal se sentia horrível com o apelido e mesmo que reclamasse, o pai afirmava que ela era a menina mais feia do mundo. As palavras do pai transformaram sua vida. Cristal começou a lutar contra a depressão e pensar em suicídio. Todos os dias ela ficava no espelho se analisando e achando defeitos no seu rosto e no seu corpo. Mas certo dia Cristal ouviu uma música que dizia: "Lembre-se sempre de que você é linda, formada maravilhosamente por Deus." Ela pensou: se fico me menosprezando, então estou dizendo que Deus se enganou ao me criar. Cristal chorou e pediu perdão a Deus. Ela começou a se enxergar pelos olhos de Deus e sentiu alegria. Ela percebeu que ninguém podia tirar a alegria que vem de Deus. Se alguém lhe xingava, ela simplesmente ignorava. Ela passou a se alimentar direito e parou de ficar procurando defeitos em seu rosto ou corpo. Quando o pai lhe chamava de feia, ela se lembrava que Deus a criara e que não comete erros. Hoje, Cristal é líder de uma igreja adventista em Trinidad e Tobago e fala aos jovens sobre a beleza que Deus vê em cada um deles. Há 3 anos, as nossas ofertas construíram a igreja da Universidade Adventista do Sul do Caribe, em Trinidad e Tobago. E neste trimestre iremos enviar nossas ofertas mais uma vez para essa universidade. Desta vez iremos construir um centro para treinar jovens missionários. Sejamos liberais. Estamos aqui com 2 convidados. O nosso irmão Jean já está aqui conosco novamente, e ele é lá da igrejinha de São João. E o nosso irmão Vladimir, que é aqui da Central, nosso convidado, a primeira vez que está aqui. Agora, vamos orar, pedir a Deus sabedoria para juntos recapitularmos esta lição. Ora, irmão Jean. Oremos então. Senhor nosso Deus, vivemos um momento onde a maldade prevalece. E é importante estudarmos a Tua Palavra, porque nela encontramos a solução para o problema da humanidade, que é o pecado. Encontramos nela o Senhor Jesus Cristo, que nos mostra o caminho da eternidade. E aceitando esse Deus maravilhoso, é que poderemos então vencer esse mundo tão perverso. Em nome de Jesus, amém. Amém. A lição se inicia com uma ilustração que eu achei particularmente incrível. Ela fala sobre como as bactérias, o processo delas se proliferarem. Que é assim, começa por uma e em pouquíssimo tempo já se tornaram milhares. Da mesma forma, foi o pecado. Começou somente por um fruto, somente olhar para um fruto. E findou aonde estamos hoje, não é? É verdade. Letícia, gostaria de aproveitar o momento e falar sobre um caso pontual que aconteceu aqui no Brasil, né? Às vezes, os jornais eles têm enfatizado muito sobre a questão da morte daquela criancinha de 4 anos que chamava-se Henri. Nós vemos a negligência, né, da mãe, né, da babá e de outras pessoas que faziam parte daquele ciclo familiar.
Então, aquela criança foi agredida uma vez, foi agredida 2 vezes e muitas vezes, até que terminou, né, sendo morta de maneira covarde. Então, o pecado é do mesmo jeito. Se comete uma vez, se comete 2, se comete 3. E eu gosto de aproveitar o momento e dizer a vocês que nos assistem, se vocês têm o conhecimento de alguém que está sendo abusado, de alguém que está sendo agredido, né, moralmente ou fisicamente, não se intimide, denuncie, porque essa criança poderia hoje estar viva e ela está morta. Ela foi torturada durante muitas vezes e as pessoas que estavam naquele círculo familiar poderiam ter acabado com essa tortura e não fizeram. Então, o pecado é do mesmo jeito. Ele entra na sua vida, ele faz morada e ele termina destruindo você. Então, esse homem que fez essa maldade com essa criança, ele é simplesmente um monstro, porque ele matou um inocente de apenas 4 anos. Certo? Hoje, ele tem toda a cobertura do Estado, né? Porque está preso, é quase um intocável. Ele pode até, um dia, quem sabe, receber um habeas corpus e estar livre da punição dos homens, mas, com certeza, de Deus ele não vai escapar. Ele vai ter a justiça que merece. Né? Agora, para esse monstro, né, eu considero ele um monstro, também existe esperança. Existe esperança. Se esse homem, no futuro, ele aceitar Jesus, né, é algo que eu não consigo compreender, e eu acho que vocês também não vão compreender. Né? Jesus dá a ele a salvação. Se ele aceitar, consegue perdoá-lo, e ele, então, terá direito à vida eterna. Quer dizer, o amor de Deus realmente é algo que nós não compreendemos, nós aceitamos. A gente se indigna. Eu fiquei indignado com esse tipo de coisa. Mas Jesus também o ama. É interessante isso, não? Como o amor de Deus nos constrange, não? O amor de Deus é algo que realmente está além da nossa compreensão, porque realmente é algo que para nós, como humanos, é algo quase impossível de aceitar e de perdoar. Mas o amor de Deus infinito, mesmo cometendo algo tão drástico, algo tão terrível, Deus, com seu infinito amor, ainda está disposto a o perdoar. É evidente que Noé tinha um relacionamento salvífico com o Senhor. Ele era alguém em que Deus podia operar, alguém que o ouvia e que podia confiar nele. Como Gênesis 6:8 nos ajuda a entender o relacionamento entre Noé e o Senhor? Vocês quiserem abrir a Bíblia, ler, pode ficar à vontade. Eu gostaria de ler, então, com base no que eu irei ler, fazer, então, o comentário. Né? O que é que diz aqui? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O que é graça divina? Graça é favor imerecido, né? Deus dá aquilo que o homem não merece. Não é isso? Então, Noé, ele era um pecador. Mas Deus viu nele alguém que poderia representá-lo aqui na terra. Então, ele gozou do favorecimento de Deus, dessa graça divina que consegue, então, alcançar o homem. Né? E o interessante, né, Jean? Assim, desculpe interromper assim, mas eu acho interessante essa história de Noé, porque a Bíblia diz que Deus achou graça, né? Graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, mas assim, diante de uma humanidade, né? De milhões de pessoas, apenas um, né? E essa pessoa quem era? Noé, né? É um privilegiado, né? Na verdade é o seguinte, Deus ama todos nós, certo? Noé não era um super-homem, ele era um homem comum. O que fazia Noé, diferente dos demais, é que ele tinha um relacionamento com Jesus. Isso. Então, esse relacionamento, né, gerou o quê? Uma aliança. Deus fez, então, uma aliança com Noé. A aliança de Deus. Noé não tinha como contrapor a aliança, ou como dar algo em troca. Né? Era Deus que estava dando a Noé a oportunidade
de ele ser o seu representante aqui na terra. Isso. Não é assim? Então Deus convida Noé, né, para fazer parte dessa aliança maravilhosa, né, dele ser o remanescente, né, dele pregar o evangelho dele para um mundo que estava em trevas, só existia maldade. Esse homem então passou 120 anos falando do amor de Deus para essas pessoas. E essas pessoas simplesmente não aceitaram, rejeitaram. Somente Noé e a sua família conseguiram, então, entrar na arca. Quer dizer, eu considero Noé o maior missionário que esse mundo já conheceu, porque ele conseguiu salvar a família dele. Eu acho isso maravilhoso, né? Um homem muito persistente, realmente um homem muito reto diante de Deus. E também eu acho interessante também nessa parte aí, que você falou aí, 120 anos, né, de pregação. Hoje, se a gente, no passado, quando Noé começou a pregar que o mundo seria destruído em águas, né, que viria um dilúvio, né, o pessoal naquele tempo, eles não sabiam o que era chuva, né? Então, ali é uma coisa muito difícil, a questão de fé mesmo de Noé, e as pessoas ridicularizavam, né, ridicularizavam ele. Como hoje, nós vamos pregar a palavra de Deus hoje para as pessoas, e muitos dizem assim, não, mas a gente falamos sobre a volta de Jesus, e as pessoas dizem o quê? Ah, isso aí é de muito tempo e Jesus não voltou até hoje. A incredulidade é tão grande hoje, né? E a gente está falando de incredulidade porque naquele tempo, como nós falamos aqui sobre a bactéria que se prolifera, né, e estamos falando sobre o pecado, né? Então o pecado é assim, e no passado, no tempo de Noé, as coisas lá eram terríveis, né? Como você deu a ilustração do menino, do acontecimento que aconteceu com Henry, e se a gente fosse falar aqui, cada situação, nós podemos ver claramente mesmo que esse mundo não está diferente do que era no tempo de Noé, não. O que vale lembrar também que a primeira vez no Antigo Testamento que aparece a palavra graça é justamente nesse episódio. É verdade. E é a mesma ocorrência que ocorre no Novo Testamento, que significa dessa palavra o favor imerecido de Deus por nós pecadores, né? Deus fez um sinal da aliança entre ele e o povo, todos os seres vivos. Qual seria esse sinal? Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Em que sentido essa aliança também revela a graça de Deus? Veja bem, até no juízo, Deus revela a sua misericórdia. Imagina aí se Deus tivesse deixado que esses homens, né, antes do dilúvio, que haviam praticado tantos pecados, continuassem vivos até agora. Muitas vezes já vi pessoas que praticam mal, elas se dizerem muito infelizes. Eu já vi muitas vezes pessoas que praticam mal dizer, olha, minha vida é uma vida de cão, a minha vida é uma vida triste, uma vida desgraçada. Então, o juiz de Deus, ele também é um juiz que é necessário, porque sana essa questão da maldade e é uma maneira de Deus libertar essa pessoa também do sofrimento, quem pratica o mal. Deus, então, ele mostra o amor dele, quando ele firma com uma aliança. A aliança é dele. E então ele consegue alcançar o homem, né? E ele diz, olha, enquanto houver arco-íris aqui, né, neste mundo, eu não destruirei novamente por águas. E a promessa de Deus era uma promessa certa, porque até hoje não houve mais um segundo dilúvio. A gente vê que quando o arco-íris ele surge nas nuvens, a chuva cessa. Não é assim? E é uma coisa deslumbrante, assim, uma visão muito, muito bonita mesmo. Quando quando eu era criança, quando eu via aquele, e não sabia, né, que era realmente um sinal da aliança de Deus para com nós, com a raça humana, eu ficava a olhar simplesmente admirado. Mas agora, quando eu entendo a razão do arco-íris, agora eu fico mais seguro, me sinto mais feliz, né? Porque eu sei que tem um Deus ao nosso lado, né? E que cada vez que o arco-íris aparece, quando eu vejo, a promessa de Deus está firme. Verdade. Eu também tive uma experiência assim incrível com arco-íris, porque antes de eu conhecer,
a Cristo, eu achava o arco-íris uma coisa, tipo, sobrenatural. E quando eu li a Bíblia a primeira vez, o que era o sentido do arco-íris, eu fiquei tão fascinada, que todas as vezes que eu tinha um arco-íris, eu corria de onde eu tivesse, eu tinha que ver, como se fosse eu vendo algum pedacinho de Deus, porque eu sabia que ali era uma promessa dele. É muito bom você saber que Deus cuida de você sempre. Sempre Ele está ali lembrando que você é cuidado por Ele e que Ele não vai voltar a repetir aquilo que Ele fez no passado, porque Ele já prometeu que não faria. Ficou somente Noé. A Bíblia sempre fala sobre remanescentes. Com base em nossa compreensão dos eventos finais, que incluem um tempo em que Deus terá um remanescente, como diz lá em Apocalipse 12, 17, como a história de Noé nos prepara para fazer parte do povo remanescente. Encontra-se em Gênesis 7, 23, né? 7:23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam. A Bíblia diz que Noé era um homem reto, né? Um homem justo. Bem, de toda uma geração corrupta, né? Onde a maldade prevalecia, esse homem foi o único que decidiu fazer a vontade de Deus. Existe o quê? Uma prova de que nós é quem decidimos fazer o bem ou o mal. As pessoas podem até tentar nos influenciar, e vão tentar. Podem até tentar nos forçar, mas a decisão será nossa. E esse homem deu uma prova. Quando existiam bilhões de pessoas fazendo o que era errado, ele procurou fazer o que era certo. E Deus disse o que a ele? Você e sua família, vocês vão entrar na arca. Deus é um Deus de promessa. Ele não só faz a promessa, como também ele a cumpre. E ele motiva, você vai entrar na arca. Né? Você entrará, você e sua família entrarão na arca. Quer dizer, a aliança de Deus é uma aliança que existe o quê? Uma promessa e uma possibilidade de cumprimento também. Eu acho bonito também a parte que ele diz assim, que Deus fala para ele, né, para Noé, dizendo que ele diz, ó, você vai entrar na arca, você, a sua mulher, né, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Ele especificou, né? É bem interessante isso, né? Ele especificou quem ia entrar realmente mesmo nessa arca. E essa arca era como se fosse o quê, Jean? Uma aliança, né? A arca era a igreja, né? A arca é uma cidade de refúgio, né? Quer dizer, aí surgiu o remanescente, quer dizer, de bilhões de pessoas que existiam, apenas 8 sobreviveram, né, ao dilúvio de águas. E aí deu-se início o quê? Ao quê? Ao crescimento novamente, né? A procriação. Quer dizer, Deus, ele decidiu exterminar o mundo porque a maldade estava de maneira desenfreada. E o mundo atual está caminhando para a mesma situação, porque existem muitos casos pontuais de maldade, né? Os pais matam os filhos, a gente, de vez em quando a gente vê aí, né? Isso choca a gente, como é que um filho mata o pai, né? O filho mata os pais, né? Ou um pai mata um filho, e aí a gente vê que a maldade, né? Ela está desenfreada, as pessoas elas estão entregues mesmo, né, à maldade. E elas fazem, muitas vezes, sem escrúpulos isso aí. Isso o mundo está caminhando, eu repriso, eu digo, para o seu final. Deus, ele está com a medida já, a sua paciência já está no limite. Né? Ele não vai tolerar mais esse tipo de maldade por muito tempo. Eu tenho certeza disso. Aquele povo, ele estava fazendo certo, aquilo que eles achavam certo aos seus próprios olhos, vivendo como se nunca tivesse existido ou existisse até mesmo um Deus. Eles eram cientes, eles com certeza eram cientes que Deus existia, de tudo que Deus tinha feito, porque não tinha passado muito tempo Adão
Com certeza eles tinham vida. Adão viveu quase 1000 anos. Com certeza eles 930 anos, né? Com certeza eles eram cientes. Eles eram cientes do que Deus fez, do que aconteceu e as consequências. Mas eles insistiam em viver como se Deus não existisse. E quando Deus disse que ia destruir a terra, falou os animais, as aves e tudo isso, é interessante lembrarmos que o pessoal antediluviano, na época de Noé, eles viviam muito tempo, né? Adão viveu 930 anos, não foi isso? Metusalém foi 969, né? Isso. Aí, quer dizer, imagine só se Deus não tivesse intervido, né? Não tivesse dito, chega, para, como é que seria isso, né? Então, Deus, ele teve que dar um basta nisso, né? Dar um basta no pecado, né? Porque o pecado, ele só vai crescendo, a maldade vai crescendo cada vez mais, e foi isso que aconteceu lá. Aconteceu lá no passado para que nós possamos olhar e mudar, procurar Deus, porque só quem muda mesmo a vida de um ser humano é quem? É Jesus, né? E ele está deixando claramente mesmo, que ele está vindo. E em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, né? Diz assim, eu queria ler para vocês, que diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então o diabo está irado. Ele quer acabar com os filhos de Deus, que somos nós. Assim como foi no passado, ele incentivou muitas pessoas, como o irmão Jean mesmo falou, não sei se foi Jean, não me lembro agora se foi você, falou que Deus, o diabo é como, vou dizer assim a vocês, ele incentiva. Ele pode chegar para você e dizer, pule daqui. Ele chegou para Cristo e fez isso, né? Pule do tabernáculo, do penhasco, né? E então ele pode levar você até um certo canto. O suicídio é mais ou menos assim, ele leva você até lá. Agora quem toma a decisão de vai pular, ele não empurra, ele não sopra, ele não faz nada disso, ele só incentiva, pule. Esse mundo não presta mais, e começa a botar as desvantagens das coisas. E a pessoa entra em desespero e muitas vezes acabam pulando, né? Mas a palavra de Deus fala isso aí, fala que justamente isso, o diabo ele quer acabar com os filhos de Deus. Nós somos criaturas feitas por Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança. Já ouvi alguém dizer assim o seguinte, que já ouvi algumas pessoas, e até mesmo quando eu era menino, e dizia assim, que o homem é o quê? É um animal. Não, o homem ele foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Os animais são animais. Agora, muitas vezes, as nossas atitudes podemos comparar com as de alguns animais. Porque até mesmo o pecado afetou os animais. E tomamos muitas vezes muitas atitudes e fazemos muitas coisas erradas, que a gente olhamos assim, não, quem se faz isso não é um ser pensante, é um animal. Mas, Vladimir, veja bem, eu considero algumas atitudes monstruosas. O animal, ele muitas vezes ele mata para sobreviver, ou quando se sente ameaçado. Já o homem, mata por prazer. Então, a atitude humana é uma atitude monstruosa. É verdade. Entendeu? Já o animal não. O animal, ele age por instinto. Para se defender, por instinto. E gostaria também de falar aqui a vocês o que Miqueias 7,18 falou. Quer dizer, no Antigo Testamento, os profetas reconheciam Deus como um Deus misericordioso, né? O que é que ele diz aqui, ó? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão, do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Quer dizer, Miqueias, um profeta do Antigo Testamento, ele fala que Deus, ele tem prazer em ser misericordioso. E você falando nesse verso aí, eu acho um verso muito forte, muito bonito, porque é o tipo assim, esse verso deixa claro que Deus não queria só salvar só Noé e sua família. Não era só esses. Ele queria salvar o quê? A todos. Mas nem todos aceitam a salvação de Cristo. Como, por exemplo, a gente podemos ilustrar, como a lição mesmo fala, dar uma ilustração de um homem. Imagine, se você está num barco, num navio, sei lá, e você cai na água. Imaginemos, né? Caí na água ali e alguém lá viu quando eu caí. E ele pega uma boia, né, com a corda, amarra e ele atira para mim. E ele diz, segure.
É assim, né? E se eu olhar e não segurar firme aquela boia, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Então, Deus ele sempre dá iniciativa. E o ser humano ele tem que abraçar, ele tem que segurar. Está entendendo? É assim que acontece, né? Eu olhando aqui, a história de Jonas, que é uma história que encontra-se no Antigo Testamento, a gente vê o amor de Deus pelas pessoas. Jonas foi enviado, como nós sabemos a história, né? Você deve conhecer também, a cidade de Nínive, para pregar aquela cidade. Porque Deus iria o quê? Trazer juízo àquela cidade. O profeta Jonas, por não gostar, os ninivitas, porque eles eram descendentes dos assírios, decidiu ir para Tarsis e deixar que Deus trouxesse o juízo e destruísse aquela cidade. Porém, Deus, né, como nós sabemos a história, manda um peixe, e esse peixe o quê? Engole Jonas, e Jonas é obrigado a cumprir a sua missão. E ele então vai àquela cidade, ele passa 3 dias, né, uma cidade grande, de 120 mil pessoas, 3 dias pregando aquela cidade, que Deus iria trazer juízo se aqueles homens e mulheres eles não se arrependessem. E o interessante é que toda a cidade se converte, do maior ao menor. E o que me chama mais atenção é que Jonas ficou indignado. Jonas poderia muito bem ter ficado alegre, né? Porque toda a cidade se converteu. E nós vemos aqui a reclamação de Jonas. Murmuração, né? Quando ele vê que todos se arrependem, que Deus não vai mais trazer destruição para aquela cidade. Né? O que é que ele diz aqui? Né? Ele diz o seguinte aqui, no capítulo 4, né? No verso 2, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Quer dizer, Jonas, ele reconhecia que Deus era um Deus que iria perdoar aquele povo, mesmo com a maldade que eles tinham feito. E ele se sentiu indignado. Quer dizer, o coração humano é assim, o coração ele procura o quê? Justiça. Né? Quer que seja feita justiça. Porém, Deus não. Ele é justo e ao mesmo tempo misericordioso. Há um verso, desculpe, assim, há um verso no livro de Tiago, né, que ele diz assim, amados irmãos, esteja sempre pronto para falar, né? Ele fala, né? Ele diz assim, esteja sempre pronto para ouvir, tarde para falar e tarde para se irar, porque a ira do homem não convém com a justiça de Deus, é justamente isso, né? Muitas vezes, quando vemos uma situação dessas aí, como Jonas, ele olhou humanamente, e é revoltante mesmo, né? Ele se revoltou e tomou uma atitude, para ele ali foi a justiça que ele fez ali. Então Deus disse assim, a justiça quem faz sou eu. Né? Eu que esquadrinho os corações, eu sei de tudo. O seu dever é apenas de passar a mensagem. Diante de todo o pecado, diante de todas as dificuldades, diante de tantas coisas terríveis que têm acontecido no mundo, que nos faz, às vezes, até mesmo querer não mais fazer parte dele por nos sentir tão tristes, nunca esqueça que nós fomos escolhidos para ser os remanescentes e pregar até a nossa morte sobre o amor e a volta de Jesus. Deus nos lembra todos os dias, seja por arco-íris, seja por qualquer outra coisa, que Ele nos ama e está ali, lembrando de nós e nos fortalecendo. Nunca se esqueça, você é um remanescente. Você não foi escolhido à toa. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Existe um texto que eu não me lembro agora qual livro, mas que diz assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nunca se esqueça, resista a tudo que o mundo oferece, todas as dificuldades, todos os problemas. E ele não vai atingir você. Se você assistiu até aqui, curta o vídeo, comentem bastante, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no nosso canal. Nosso irmão Vladimir agora vai fazer a oração final e depois nós vamos encerrar a lição da Escola Sabatina. Oremos. Maravilhoso Deus,
Nós estamos muito felizes, Senhor, porque é sempre um privilégio, ó Deus, falar do Teu amor, do que o Senhor faz por nós nas nossas vidas, Senhor. Nós, de acordo com a lição, ó Deus, como o mal se prolifera, mas sabemos que o Senhor também é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. As mensagens ditas por João Batista e os demais pregadores no passado era que nós como seres humanos deveríamos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados e nos converter. Então, ó Deus, nós estamos aqui te pedindo que as pessoas que não conhecem ainda a Tua palavra, que estão nos assistindo e que procuram uma solução para os seus problemas, para os seus pecados, hoje, nesse vídeo, está sendo dito que a única solução é Jesus. Para dar um basta dos nossos pecados é Jesus. E como diz a mesma palavra, como a nossa irmã Letícia ela acabou de falar, que nós temos que sujeitar a Ti, Senhor, e resistir ao diabo, para que assim possamos ter a vitória concreta, Senhor. E nos permanecer firmes até aquele grande dia que o Senhor virá. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você que ficou até aqui, obrigado. Que Deus te abençoe e até a próxima.